Como uma boa Potterhead, eu não podia deixar de falar de Harry Potter nesse canal. Só que, como nesse canal a gente também fala de medicina, tá na hora da gente mesclar os dois e falar de Harry Potter e especialidades médicas. Se você já assistiu Harry Potter, você sabe que cada aluno novo que chega em Hogwarts passa por uma cerimônia, e nessa cerimônia de abertura do semestre, digamos assim, esses alunos vão para determinadas casas. Então existem 4 casas em Hogwarts: Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. Só que quem escolhe essas casas não são os alunos. Existe um chapéu seletor que vai dizer para onde cada aluno vai, de acordo com a personalidade dele e de acordo com as características de cada casa. Quando Hogwarts foi criada pelos seus 4 fundadores, cada fundador criou a sua casa de acordo com as características que eles achavam que os alunos deveriam ter. Então, por exemplo, na Grifinória ficam os alunos que são bravos, corajosos, leais. Na Sonserina ficam os que são mais ambiciosos e que têm um senso de liderança mais forte. E ambição, nesse caso, não seria uma coisa ruim, apesar de que no filme, na história, quem vai pra Sonserina é de um jeito ruim, sim. A casa da Lufa-Lufa preza pela humildade e pela integridade, enquanto a Corvinal é destinada àqueles que prezam pela inteligência e pela razão acima de tudo. Mesmo que muitos médicos recém-formados e alunos de medicina quisessem ter um chapéu seletor para escolher qual especialidade eles vão fazer, isso não existe. E aí a gente acaba se apoiando em alguns fatores, além da nossa personalidade, para escolher uma residência ou uma especialidade, no caso, como a questão do campo de trabalho, a afinidade pela especialidade em si. Eu, por exemplo, não sou muito fã de cirurgia, então é uma coisa que eu não faria. E a gente também leva em conta características que serão meio que requisitos dentro daquela especialidade. Quem quer fazer cirurgia, por exemplo, precisa estar disposto a aguentar um estresse emocional maior, porque você tem o risco de perder o paciente ali durante a cirurgia, e também precisa estar disposto a desenvolver um senso de liderança maior, já que os cirurgiões muitas vezes são os líderes das equipes. O problema é que, como existem muitas opções, muitos médicos acabam se frustrando depois que eles entram na residência por acabarem vendo que aquilo não é o que eles querem exatamente. E aí, apesar de algumas pesquisas já terem sido feitas para tentar meio que estabelecer pontos que te ajudem a escolher melhor uma residência, não tem nada muito objetivo, digamos assim, porque são pesquisas muito diferentes entre si, e aí no fim das contas acaba ficando lançado a própria sorte, se você vai conseguir se realizar dentro daquela especialidade como você pensou quando você escolheu. E claro que existem meios para a gente minimizar isso, esse erro. Então, como eu falei, avaliar a questão da rotina daquela especialidade e até mesmo do tema, mas alguns pontos da sua personalidade também podem acabar influenciando essa escolha. E aí foi lançado um estudo nos Estados Unidos que avaliava justamente essa questão da personalidade dos residentes ou dos médicos já formados com as casas de Hogwarts, tentando traçar uma relação entre a personalidade dos médicos de cada especialidade e as características de cada casa de Hogwarts, do mundo de Harry Potter. Como eu amo Potterheads, deixem o seu like. Então, como o próprio título do artigo já deu spoiler, a maioria dos residentes e dos médicos que são ortopedistas tendem mais a ir para a Sonserina do que a ir para a casa da Lufa-Lufa, por exemplo. Então, quando a gente pega para analisar a especialidade da ortopedia, a gente precisa lembrar que um ortopedista precisa desenvolver certas habilidades, como a questão da liderança, já que a ortopedia é uma especialidade clínico-cirúrgica, então eles são chefes, sim, de equipe cirúrgica, e também precisam desenvolver a habilidade de lidar com situações estressantes, o que acaba casando com algumas características da casa da Sonserina, como essa questão da ambição, do poder, do senso de liderança e afins. Mas outra coisa que o estudo também trouxe foi que especialidades cirúrgicas, no geral, tendem a compartilhar características semelhantes com a Sonserina. E isso acaba casando com outros estudos que lançaram por aí com alunos de medicina, que mostraram que alunos que tendem mais a ir para a parte cirúrgica têm um limiar de estresse maior, então eles conseguem lidar com situações estressantes com maior facilidade do que alunos que tendem a ir para áreas clínicas. E outra coisa também que esses estudos acharam foi que os alunos que gostam dessa parte de cirurgia tendem a ter uma autoestima maior e a se impor mais. Coisas que são às vezes um pouco, talvez muito necessárias dentro de um centro cirúrgico, já que uma cirurgia às vezes é uma coisa muito estressante e você acaba trabalhando com equipe. O médico, como líder, em muitas situações pode precisar sim impor mais. Porque, enfim, né, numa cirurgia o que a gente menos precisa é caos. E aí, como eu falei, a galera que gosta mais da clínica e as especialidades mais clínicas tendem a ir mais para casa da Lufa-Lufa, segundo esse estudo, até porque na Lufa-Lufa alguns valores tipo paciência, lealdade, a questão da inclusão são bem fortes. E aí na pediatria, por exemplo, esses valores acabam tendo uma importância bem significativa, já que o pediatra lida com crianças de várias idades e personalidades e acaba lidando com os pais e com a família também. Então ter paciência é importante e ser inclusivo também é extremamente importante, já que você lida com várias personalidades e personalidades que estão em desenvolvimento.
Então, além de não ser o seu papel como médico julgar ninguém, cuidar de crianças envolve muito essa questão da inclusão, para que ela possa se desenvolver sem ter transtornos psicológicos por conta de ansiedade ou então por não se sentir aceita. E aí, o médico que valoriza esses princípios, como um pediatra, por exemplo, acaba se dando muito bem. Já na Corvinal, a questão da valorização da inteligência e da razão acima das emoções se mostrou bem importante para os ginecologistas e obstetrícias, como mostrou o estudo. Uma coisa que o artigo aborda é que a galera da GEO acaba acompanhando uma mulher desde quando ela está na puberdade até o fim da vida, e aí saber analisar a questão das patologias, das doenças, das condições que afetam cada etapa da vida de uma mulher precisam ser muito bem examinadas para que você possa cuidar bem daquela paciente. Além disso, quando você tem uma paciente que está grávida, um GO precisa pensar rápido em algumas situações que podem acarretar risco de vida para a mãe e para o bebê, porque no fim das contas ele está cuidando de duas pessoas ao mesmo tempo. Então são habilidades que se mesclam muito bem com os valores da Corvinal. E por último, a Grifinória. Eu resolvi deixar a Grifinória por último, já que a gente sempre fala dessa casa em primeiro lugar toda a vida que tem um vídeo sobre Harry Potter. E aí o artigo traz novamente os cirurgiões dentro dessa casa de Hogwarts, porque na Grifinória a questão da coragem, da autoridade, de você ter paixão pelo que você faz, casa muito bem com o estilo de vida de um cirurgião, já que ele acaba tendo que ter muita coragem para enfrentar algumas situações que são graves, principalmente na emergência, e aí entram os médicos das emergências também, os clínicos, já que nessas especialidades você precisa estar disposto a dar o cara a tapa às situações de emergência e também precisa ter coragem para todo dia enfrentar situações muito diferentes, que vão desde um trauma até uma crise epilética, coisas bem diferentes, mas que são comuns no dia a dia de uma emergência e no dia a dia de um centro cirúrgico, já que pessoas de várias idades, nacionalidades, culturas, personalidades acabam passando por essas especialidades uma vez na vida. E agora, antes de acabar o vídeo, eu só queria dizer que o estudo encontrou que nenhum médico de família foi para Sonserina. Isso talvez queira dizer alguma coisa, não sei. Sou apaixonada pela medicina de família, sou demais. Mas, sem viés, o artigo não foi eu que fiz, viu? E só pra deixar claro, gente, apesar de eu gostar muito dessa parte da Grifinória, eu não gostar muito da Sonserina, quando eu fiz o teste no Pottermore, a minha casa foi Corvinal. Inclusive, eu já tentei fazer várias vezes esse teste e mudar algumas respostas pra ver se dava na Grifinória, mas nunca deu certo, então hoje eu acabei aceitando que eu sou da Corvinal e é isso aí. Eu acho que foi um estudo muito interessante pra gente tentar entender a questão de escolher uma especialidade como algo que leva em consideração não só o fator econômico, que a gente sabe que muitos médicos acabam fazendo isso, mas sem julgamento. A questão é que levar em consideração como é a sua personalidade, como você gostaria que o seu dia a dia fosse, é uma coisa muito interessante quando você vai escolher a sua residência. Eu tô bem longe de escolher qual é a minha especialidade, apesar de já ter alguns favoritos, como endocrinologia, mas eu acho que esses são pontos importantes para se levar em consideração. E mesmo que você não case com as personalidades, entender essas habilidades que cada especialidade requer é interessante para quando você for fazer a provinha lá. Porque mesmo que, por exemplo, você seja uma pessoa super ansiosa e mesmo assim você queira fazer cirurgia ou então medicina de emergência, entender quais habilidades você precisa desenvolver é interessante. E até mesmo para um professor, um mentor, um residente que está lá para orientar os alunos, entender essas habilidades e entender os tipos de personalidades que se dariam melhor dentro de uma residência, de um tipo de especialização, é bom para que ele possa orientar melhor quem está tendo mais dificuldades por questões pessoais ou coisa parecida. E é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like e compartilhem com um amigo que também é Potterhead. Se você não gosta de Harry Potter, sinto muito, esse vídeo não é pra você. Brincadeira, se você gostou mesmo assim, mesmo não gostando de Harry Potter, tamo junto e é isso. Valeu!